tema da nossa meditação nessa noite. Há esperança, mas os dias são maus. Esses dias são maus, vamos entender como as batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, no nosso lidar, na nossa rotina diária, como enfrentar as dificuldades, como enfrentar, às vezes, um relacionamento com alguém que a gente não compreende inteiramente, mas somos do Senhor, convivemos com pessoas com as quais precisamos lidar, com as quais precisamos tratar, e muitas das vezes, as pessoas que nos cercam, encontramos dificuldades e enfrentamos muitas vezes batalhas. Nem sempre o inimigo vem com as armas, a punho e a mostra, mas ele vem com sutilezas, usando coisas, usando pessoas, colocando barreiras. Essa batalha, desses dias que são maus, nós sabemos que o mundo caminha aceleradamente, sem pensar no que está sendo feito, no que está sendo pregado, no que está sendo passado, no que está sendo transmitido. A gente tem a mídia que vem avassaladora, querendo destruir tudo e todos, apesar de querer passar uma imagem de que tudo é permitido, tudo é perfeito, que para eles é possível fazer a paz nos lares e no coração das pessoas, mas há uma ilusão. É uma paz ilusória. São caminhos de ilusão. E essa batalha existe. E nós, como igreja, como o rei Josafá ali, que temia o Deus de Israel, que servia aquele Deus, hoje nós como igreja. Então existe aqui uma ponte, que aconteceu lá no Antigo Testamento com o que existe hoje. Fazer esse paralelo e trazer lições que são fundamentais para a nossa vida, como servos de Deus, como igreja de Cristo, aqui nesse mundo, pelo que ainda temos que trilhar aqui. Vamos abrir agora nossas Bíblias em Colossenses. Vamos nos transportar agora para o Novo Testamento. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, que vai aqui nos posicionar no mundo de hoje. Como enfrentarmos as batalhas de hoje. Nós precisamos disso. Nós, hoje no culto da rede de mulheres, nós mulheres precisamos muito disso. Sabermos onde nos apegar, onde nos sustentar, para a gente poder caminhar, para a gente poder conduzir os nossos lares como esposa, como mãe. Como fazer isso nesse mundo que está tão deteriorado e conturbado? A partir do versículo 13, no capítulo 1, vai nos falar o que é base para nós. Colossenses 1, 13. Nos diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprove Deus que nele revivisse toda a plenitude. E que, havendo feito
paz pelo sangue da sua cruz. Por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos agora ler o versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Agora, andando mais um pouquinho, nós vamos lá para o versículo 13 do capítulo 2, que diz assim: e a vós outros, 2, 13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Nós vemos aqui os dois cenários. Nós vemos lá no Antigo Testamento. Quando vinha a batalha, era preciso que recorressem ao Deus de Israel para buscar socorro, para buscar resposta, e Deus respondia e a vitória vinha. Glória a Deus. Hoje, tanto tempo se passou. Os profetas vieram, anunciaram que Jesus haveria de vir. Um plano maravilhoso, onde a gente pode ouvir aqui em cada oração feita, que cada orador disse: Pai, que tremendo isso. Naquele tempo, Deus estava presente sim, mas hoje o nosso acesso é esse. Pai, por que isso é possível? Pelo pecado. Aqui na carta de Paulo aos Colossenses, a gente vê registrado aqui que tudo já foi feito. Nós temos lutas sim nas nossas batalhas. E a primeira luta é contra o velho homem. A nossa natureza humana, que ainda fala, que ainda grita, que ainda muitas das vezes nos inibe e nos impede de ter atitudes realmente coerentes com a grande conquista de Jesus na cruz por nós. Então esse velho homem é algo que a gente precisa estar atento a ele. E o plano de Deus ao enviar Jesus foi completo. Porque primeiro ele nos salvou. E ao nos salvar, isso que está escrito aqui se tornou real, se tornou fato em nossas vidas. Ele nos deu vida, perdoando todos os nossos delitos. Então não deixe que o velho homem ache espaço na sua mente e no seu coração para te acusar de alguma coisa. Porque o Senhor não faz isso. Ele te perdoou. Amém. Então você está pronto para a batalha, você está perdoado. Esquece. Não dê lugar na sua mente e no seu coração para isso. Porque quando ele
falta você se perdoar. Você esquecer aquilo e dizer, Senhor, isso não vai mais ocupar lugar na minha mente, no meu coração. Porque muitas das vezes isso atrapalha a nossa vida, o nosso bem-estar, a nossa paz, o nosso relacionamento com as pessoas que nos cercam. Ele, o Senhor Jesus, nos perdoou todos os nossos direitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial. Era prejudicial, não é mais. Removeu inteiramente. Como? Encravando-o na cruz. Na cruz de Cristo há poder. Amém. Glória a Deus. Para os nossos pecados que já foram perdoados, vamos esquecê-los. E você que hoje está ouvindo a mensagem do Senhor, Ele tem poder para te perdoar. Se você ainda não tomou a sua decisão ao lado de Cristo. Porque Ele perdoa e Ele esquece. Porque Ele encrava na cruz, naquela cruz onde o sangue dele foi derramado e que nos purifica de todo. Aí vem o segundo passo. Esse velho homem, né, essa velha natureza, precisa ser controlada por nós. Vamos conseguir? Sozinhos? Sozinhos não. Mas Jesus não nos deixou sozinhos. O Espírito Santo do Senhor habita em nós. Quanto mais espaço nós demos para a ação do Espírito Santo em nós, mais seremos felizes. Porque nós temos missão. Bem-aventurado, feliz é aquele que tem o Senhor a sua busca. Agora vem o inimigo de nossas almas. Um dos propósitos dele é perturbar. Ele veio para matar, roubar e destruir. Destruir o que é a paz. Destruir aquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa comunhão com o Senhor. E essa nós não podemos permitir que ele venha. Porque Jesus fez um plano completo para que tivéssemos essa clareza, para que conseguíssemos, então, galgar e caminhar firme, porque a conquista foi feita a nosso favor. No versículo 15, ele vai dizer o que ele fez com o inimigo de nossas almas. O que ele fez? Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles, de todo principado e potestades, onde? Então, na cruz, olhando firmemente para a cruz de Cristo, há esperança. Mesmo enfrentando batalhas. As batalhas virão? Virão. Mas nós podemos estar preparados, alicerçados na palavra, alicerçados na cruz de Cristo, para conseguirmos prosseguir naquilo que temos a cumprir. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Eu digo sempre, se eu estou aqui hoje, é porque o Senhor quer algo da minha vida. Às vezes a gente fica querendo buscar coisas que o Senhor quer de mim, o que eu vou fazer, e muitas das vezes você tem que, normalmente, não digo nem muitas vezes, você precisa começar a fazer dentro de você e depois na sua casa. É o melhor lugar onde você pode exercer essa alegria, essa bênção, essa maravilha da salvação de Jesus na cruz. Que hoje a gente fala isso assim, naturalmente, mas foi algo muito difícil do próprio Jesus. Ele disse, Pai, se possível, Pai, porque ele sabia como seria difícil enfrentar
Eu ouvi isso hoje pela manhã, na celebração da ceia do Senhor, o pastor dizendo que Jesus foi à cruz por amor a mim, por você. Com certeza. Mas primeiro, ele foi por obediência. Porque era tão fácil que ele fosse à cruz. Então, o nosso maior exemplo de obediência foi Jesus ter ido à cruz. Então, quando a gente achar que é demasiadamente difícil obedecer algo, lembre-se da obediência de Jesus quando ele vai. Ele precisou exercer a obediência que nós precisamos exercer no nosso dia a dia. Então, dentro de nós precisamos vigiar. E, consequentemente, o nosso lar. Como vigiar dentro de nós? Nós vamos ver em vários textos bíblicos sempre nos sendo alertado e cobrado duas coisas. Primeiro, o coração. O nosso coração, nós precisamos entregá-lo por inteiro ao Senhor Jesus. Porque Ele foi à cruz em nosso lugar. O nosso coração. Mas a gente não pode esquecer da outra coisa que é importantíssima, que é a nossa mente. Quando nos é cobrado ter a mente de Cristo, é porque nós precisamos vigiar a nossa mente. Porque é na nossa mente que vem as ideias. Vem as ideias no que pensar, no que fazer, no que falar. Então é preciso vigiar a nossa mente. Esse é um exercício que eu confesso para os irmãos que eu não faço há muito tempo, não. Mas foi um aprendizado. Vigiar a nossa mente. Porque as nossas decisões, né, as nossas atitudes, elas virão como resultado disso. Porque nós temos alimentado a nossa mente. Então, quando a gente frisa e repete que não podemos deixar que coisas do passado atrapalhem a nossa mente hoje. Porque o passado passou. Nós temos um hoje para viver e talvez um futuro. Porque o futuro só Deus é. Deus me livrou do laço de morte. Por isso eu estou aqui hoje. Mas a gente tem outros exemplos dentro da própria igreja de pessoas que partiram. Era o momento delas partirem. Mas nós não partimos, nós estamos aqui. E somos o alvo do amor de Deus. Quando Cristo foi à cruz, por obediência ao Pai, Ele foi por obediência e por amor. E a conquista foi completa, foi concretizada, porque Jesus ressuscitou. Está à direita do Pai e interceder por nós. E Ele está à direita do Pai, mas não nos deixou sozinhos. O Espírito Santo. Amém. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Glória a Deus. Por isso que quando a gente se reúne, aquece. Porque dentro de cada um de nós está Jesus. Como se fossem bravas que se ajuntam. Bravas que se ajuntam e se aquecem. Muitas das vezes entre pessoas a gente vai acontecer coisas que a gente não vai concordar totalmente. Mas aqui é a casa do Senhor. E o Espírito Santo é aquele que conserta. É aquele que ajuda. É aquele que te pega pela mão, que te leva, te conduz e te mostra para onde você deve ir. Para onde você deve olhar. Mas só que a gente não pode esquecer que a gente é brava. É brasa viva do Senhor e precisa estar junto. Hebreus 10, 25 disse: não deixai-vos de vos congregar como é costume de alguns. A gente não pode deixar isso, porque a gente, como brasa, sozinha, não pode enfraquecer. Então é preciso estar em comunhão com a igreja. Então nós vimos aqui que a batalha existe. Existiu lá, existe hoje. Precisamos enfrentar o mundo. Orientar nossa família, nossos filhos, nossos jovens e precisamos estar firmes
na palavra. Precisamos estar atentos àquilo que o Espírito Santo está falando. Precisamos vigiar nossa mente e não permitir que pensamentos que possam entristecer o Espírito Santo que habita em nós não tenham em nossa mente. Se nós fizermos essa vigília em relação à nossa mente, nós caminharemos com muito mais facilidade na presença do Senhor. Nós vemos que a guerra, a batalha existe. Nós como homens do Senhor, como lá no Antigo Testamento eles buscaram os olhos postos no Senhor. Hoje, nossos olhos estão postos na cruz. Naquela época, a cruz ainda era promessa. Hoje, a cruz é fato. Olhemos para ela. E nós temos tudo pronto. Na carta de Paulo aos Efésios, vai nos falar da armadura de Deus. A palavra tem resposta para tudo. Nós não precisamos ficar sem rumo, agitados de um lado para outro, como Marta ficou quando a visita de Jesus. Nós não precisamos ficar agitados assim. Precisamos olhar para Deus. Ouvir o Espírito Santo que habita em nós e prosseguirmos. Quando a gente lê a armadura de Deus, que a gente já conhece tão bem, antes dela está escrito, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra irmãos da igreja, não é contra familiar. Às vezes aquele familiar que a gente não entende muito, nossa luta não é contra ele, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nossa luta é contra eles, mas nós precisamos ter. Paulo aos Colossenses nos fala que eles estão da cruz de Cristo, Deus venceu. E assim nós podemos. Glória a Deus. Amém. Nós podemos vencer. E podemos nos apossar da armadura de Deus. Então é muito claro que vivemos uma batalha, tanto que a armadura de Deus está. Leia da sua casa, Efésios 6, a armadura de Deus. E que o Senhor possa estar, pela ação do Teu Santo Espírito, completando em nossa mente e em nosso coração aquilo que por palavras não foi possível fazer. Mas Espírito Santo de Deus, louvado seja o Teu nome. Quão grande é, Senhor Jesus, que tem todo o domínio. Cada vida aqui presente nesta noite, a partir de mim, Senhor Deus, refaz nossa mente, nosso coração plenamente. E que a ação do Teu Santo Espírito, Senhor, seja permanente. Que possamos dar espaço. Que possamos, Senhor, olhar para a cruz de Cristo e encontrar na cruz de Cristo o alicerce necessário. E na Tua palavra, tudo o que precisamos para prosseguir adiante. Sabendo que a batalha existe, mas sabendo que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Glórias sejam dadas ao Teu nome, Senhor. E nós nos colocamos aos Teus pés, rogando a Ti, Senhor, que continues conosco. Muito obrigada porque a Tua palavra é fiel. E Tu és, Senhor, fiel a Ti mesmo. Pela Tua misericórdia e pelo Teu amor nos alcança. Louvado seja o Teu nome. Nós Te bendizemos e Te adoramos, colocando-nos, Senhor, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.